Queridos irmãos em Cristo, é uma alegria muito grande voltar a estudar a palavra de Deus juntamente com vocês, na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, vivemos neste mundo. Nem sempre nós compreendemos o que deveríamos compreender. Sabemos que estamos vivos, mas não sabemos às vezes que a nossa vida física não é a nossa verdadeira vida. Nossa vida física é por um tempo determinado. Temos um tempo de validade. Muitas pessoas, ao pensar na morte, passam a ter pesadelos à noite, só de pensar que um dia morrerão. Não compreendem que este corpo é apenas um veículo que nos transporta. Não conhecem a verdadeira vida. A criança, quando nasce, ela nasce fisicamente, está viva, uma vida saudável, bonita, cresce, mas a vida espiritual às vezes não cresce. Por quê? Porque da mesma forma que o leite da mãe é o sustento que faz a criança crescer, o conhecimento espiritual faz o espírito crescer. A palavra de Deus diz que a morte, ela veio antes da vida. Mas como assim? Como compreender? A morte veio antes da vida. Todos pecaram e todos estão longe da graça de Deus. E vida somente com Deus, porque a verdadeira vida está em Deus. E quando o homem peca, a palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Então, queridos irmãos, nascemos já em pecado. Mas uma criança peca? Não. Mas faz parte do pecado? Faz, por causa da raça humana. Mas e se a criança morrer sem se batizar? Irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que morrem sem conhecimento também não serão julgados. Deus é amor. Deus sabe que uma criança não pecou. E uma criança, quando morre, ela está salva. Mas e aqueles que já pecaram? Para aqueles que pecaram, nós temos uma solução. Temos o batismo. Temos falado diariamente sobre isso. Primeiro o arrependimento, depois o batismo, depois do batismo o perdão dos pecados, e depois do perdão dos pecados o dom do Espírito Santo, que é a nova vida, o novo nascimento. Temos estudado sobre esse assunto já há várias mensagens nossas. O Espírito Santo quer que você compreenda hoje, uma vez por todas, o estado daquelas pessoas que morrem. O que acontece com quem morre? Vamos estudar aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eu quero esclarecer, eu não quero que vocês se mantenham na ignorância desse assunto, eu quero esclarecer para vocês, ele está dizendo, não é? Com relação àqueles que dormem, com relação àqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Paulo estava muito preocupado aqui, irmãos, em esclarecer esse negócio de vida física, morte, sepultura,
ressurreição, vida eterna. Paulo estava querendo esclarecer isso, e o nosso estudo de hoje é para que vocês também esclareçam isso. Paulo estava dizendo assim: olha, eu quero dizer tudo isso para vocês, para que vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Muita gente, irmãos, só de pensar em morrer, já tem pesadelo à noite, não dormem, com medo da morte. E Paulo está dizendo que a morte é apenas um sono. Continuando aqui: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, juntamente com Cristo. Ele está dizendo: olha, a morte não é uma morte, a morte é um sono. E como Cristo veio, fisicamente estava vivo, morreu fisicamente, foi enterrado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, foi o primeiro a ressuscitar. E Paulo está dizendo que como Cristo ressuscitou dos mortos, Ele também nos ressuscitará juntamente com Ele. Não podemos ficar sem este conhecimento da ressurreição. Continuando aqui: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, aqueles que estão mortos vão ressuscitar primeiro do que os que estão vivos, dos que estão vivos serem arrebatados. Primeiro ressuscita os mortos e em seguida os vivos serão arrebatados e todos subirão para o céu. Olha o que ele diz aqui, olha. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido. O que quer dizer alarido, irmãos? É uma palavra desconhecida até por muitos. É barulho. Alarme. Vem de alarme, alarido, barulho. O alarme vem do alarido. Então, é um grande barulho a vinda de Cristo. E com voz de arcanjo, muitas vozes de anjos, arcanjos. Arque é muito, máximo. Arcanjo, anjo, maior. E voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele continua dizendo aqui, olha: depois nós, os que ficarmos vivos. Vejam bem, Paulo falando no presente, nós, os que ficarmos vivos. Mas Paulo já morreu há quase 2000 anos. Vejam a tamanha fé que Paulo tinha. Ele falando, nós, os que ficarmos vivos. Paulo tinha uma convicção tão grande que Cristo ia voltar naquela época, na época dele. Estava falando aqui no presente, nós, os que ficarmos vivos, mas ele já ficou lá para trás, certo? Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre. Viveremos eternamente, para sempre. Paulo começou dizendo aqui que estava preocupado em esclarecer sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre a volta de Cristo. E aqui nesse estudo, Paulo esclareceu perfeitamente, e ele diz assim, aqui no final, no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, estamos pregando para vocês estas palavras, para que eu e vocês não ficamos angustiados como aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm certeza da ressurreição,
aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Mas nós, os que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos a certeza da ressurreição. Ressuscitaremos juntamente com Cristo, e primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, e em seguida nós seremos transformados. E na volta de Cristo, com grande voz de anjos, trombeta de Deus, voz de arcanjos, nós seremos então transformados, e juntamente com os mortos ressuscitados, subiremos para as nuvens, para encontrar o Senhor nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e viveremos para sempre com Cristo. Queridos irmãos, estamos te chamando para aceitar o Senhor Jesus, e fazer parte dessa grande comitiva, que vai viver eternamente com Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. Se você, que tem nos acompanhado, entender que o conteúdo do nosso canal é importante para a tua salvação, que é conhecimento fundamental para a tua salvação e a salvação daqueles que você ama, daqueles que você se preocupa com eles, se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens com aquelas pessoas que você ama. Por quê, irmãos? Porque são palavras de salvação. Paulo fala assim: olha, não entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós estamos hoje passando essa mensagem para você, para que você tenha esperança. E ao nós pensarmos na nossa morte, não pensamos com angústia nem com sofrimento, mas pensamos com alegria, porque nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Se você tem interesse em se batizar, nós estamos chamando para se batizar. Nos procure e nós iremos batizar você, para que todos nós possamos ir para o céu juntos. Que o Senhor Jesus esteja com você, dando paz e alegria no coração. Amém. Glória a Deus.